Eu vim para o Rio de Janeiro em 1959, no final de 59 e 60, né? Sou de João Pessoa, da Paraíba, e minha família se transferiu no final de 59, em novembro exatamente de 59. Eu tinha 5 anos de idade, fui morar em Copacabana, onde minha avó já morava com meu irmão mais velho. E Copacabana para mim já era uma coisa completamente diferente da minha vida em João Pessoa, apesar de estar sempre perto do mar, daquelas coisas, mas em função até da própria arquitetura, né? Então, quer dizer, comecei a minha vida ali, com 8 anos de idade, comecei a jogar futebol de areia, no time Juventus, que existe até hoje, que inclusive completa 80 anos o ano que vem. Mas muito mais acompanhando meu irmão mais velho, né, que já jogava, tem 2 anos mais velho que eu. Ele já tinha 10 para 11 anos e já estava jogando no time e eu ia sempre acompanhando. Aí com 8 para 9 anos, já comecei a jogar, que chamavam de mirim na época, que você ia de 9 até 12 anos. E fazendo amizade, fazendo naturalmente aquilo que todo garoto da minha idade. Copacabana naquela época dava para você jogar pelada. Eu morava na Domingos Ferreira, entre a Figueiredo Magalhães e a Siqueira Campos. Dava para você jogar pelada no meio da rua, quer dizer, com as balizazinhas de pedra ou então de chinelo. Tinha a casa do Assis Chateaubriand, né? Que onde a gente pulava para fazer aquelas travessuras de roubar manga com goiaba, não sei o quê, aquelas coisas de sempre. Fiz todas aquelas brincadeiras de moleque, de bola de gude, pipa, polícia ladrão, aquelas coisas sempre, né? Eu, na verdade, a minha infância foi uma infância bem divertida mesmo. Apesar de morar na Zona Sul, né? Apesar não, mesmo morando na Zona Sul, né? Porque diziam que tinha uma certa restrição em relação às brincadeiras de infância, essas coisas, mas eu fui moleque de rua mesmo. Quer dizer, até tinha alguns problemas em casa, exatamente porque às vezes saía de manhã e só voltava. Isso, logicamente, na época das férias. Porque a educação nordestina, quer dizer, não é que tivesse tanta liberdade, né? As obrigações, principalmente no colégio, vou te dizer, nunca fui um aluno daqueles de CDF, mas fui um cara que fiz primário no Colégio Cóssio Barcelos, em Copacabana, na Barão de Ipanema. Depois fui estudar num colégio particular, que foi o Instituto São Sebastião, que hoje não existe mais, que era na Domingos Ferreira. Fiz o científico no Princesa Isabel, que era um colégio um pouco mais, com um ensino um pouco mais forte, até mesmo em função da questão do vestibular. E fiz vestibular na época, ia fazer para veterinária. Terminei fazendo para administração em função de ter começado a jogar exatamente nesse período. Então, quer dizer, a minha vida, até a minha infância mesmo, foi mais ou menos dentro daquele padrão que todo mundo faz sem que tenha feito. Muitas zorras mesmo, quer dizer, até porque a gente morava num lugar onde tinha aquele negócio. O Juventus, o time da praia, na verdade, nunca foi um time, né? Foi um pessoal da rua mesmo que morava todo mundo junto. Então, até hoje permanece uma amizade, né? Um laço de amizade muito grande até hoje. E eu fiz tudo aquilo que todo moleque, quer dizer, da minha idade, pôde fazer. Mas tinha essas obrigações que era exatamente da questão do colégio. Tanto que quando eu comecei a jogar futebol de salão já com 13 anos, quer dizer, eu nunca dentro de casa me disseram, não pode. Mas tinha que realmente fazer as obrigações na questão do estudo. A minha grande paixão sempre foi jogar futebol de praia. Quer dizer, o meu irmão, que começou jogando futebol de praia, pela altura terminou jogando vôlei. O Lino foi jogar nos Estados Unidos já como profissional, depois do Pan-Americano, em 73, em Cali, na Colômbia. Foi jogar nos Estados Unidos, jogou 4 anos lá. Quer dizer, então no começo eu era irmão do Lino. Né? Exatamente por isso, que meu irmão realmente foi fera no voleibol, numa geração um pouco antes do Bernardinho. Mas aos poucos eu fui recuperando esse terreno, né? E quer dizer, depois eu me tornei, né, o Lino sendo meu irmão. Mas a minha grande paixão sempre foi o futebol de praia. Comecei a jogar futebol de salão no Sírio-Libanês, quando o time da rua foi jogar uma vez um amistoso lá no Sírio. Tive a minha formação desse lado técnico, eu acho que dentro do futebol de salão, que para mim serviu muito durante toda a minha vida profissional, na questão de fundamento. E o meu treinador era de formação militar, né? O Orozimbo, ele era sargento da Escola de Educação Física do Exército.
Então, quer dizer, sempre tinha uma cobrança em relação aos horários, quer dizer, você tinha que, na verdade, chegar. Eu já tinha visto, né, e vi muitas vezes, ele não deixar treinar, porque o horário que era? O horário era às 5. Aí o cara chegava às 5h30 e dizia, não, então já perdeu meia hora, não vai adiantar, a outra 1 hora que você vai fazer. Então isso foi uma coisa que serviu demais na minha formação, naturalmente depois que passei a ser um profissional. As coisas aconteceram meio assim, por coincidência, né? Porque eu fui acompanhar meu irmão, eles jogarem lá nesse dia no Sírio-Libanês. Como eu era menor, né, eles jogavam no time de 13 a 15, né? E eu fui só acompanhar. Quando chegou lá, teve um que se machucou, estava cansado. Aí eu fui entrar, aí o cara do outro time falou assim, pô, mas vai deixar ele entrar? Ele é muito pequeno para jogar. Aí meu irmão falou, não, pode deixar que ele joga com a gente na praia, não tem problema. Aí fui jogar. O salão, que para mim era uma novidade também, apesar de jogar de tênis e tal, mas a quadra, né, o piso, né, era sempre diferente. Mas fiz algumas coisinhas lá e o cara me convidou para treinar lá. A adaptação não foi tão difícil, para dizer a verdade, pelo fato de ser tênis, quer dizer. Mas eu, na verdade, não gostava muito de colocar chuteira. Por quê? Porque a chuteira me incomodava. A chuteira naquela época era uma chuteira mais dura, quer dizer, você precisava dar uma maciada, né, como a gente diz, nela antes de você jogar. Então, toda vez que eu jogava de chuteira, era bolha demais, porque a chuteira não te dava o conforto que as de hoje dão, né? Então eu tinha horror. Ia por quê? Porque meus amigos iam, quer dizer, a gente ia jogar e eu não ia ficar sozinho sem jogar. Mas apareceu uma oportunidade quando o Sírio acabou com o seu futebol de salão, que não era federado. Aí eu fui convidado porque o treinador foi para o Flamengo, aí ele me chamou para jogar. Isso em 1970, eu já tinha 16 anos. Mas a minha paixão mesmo era o futebol de praia no dia de sábado à tarde, que era o paredão cheio, aquela rivalidade, aquelas coisas todas. Mas fui junto com um amigo, aí terminei ficando lá no salão. E muitas vezes eu saía do salão do jogo, que o nosso jogo era tarde, né, era 3 horas da tarde, às vezes eu saía às 4 de lá para jogar o segundo tempo no jogo na areia, né, que na verdade é o que me completava. Quando já passou dessa fase de experiência do salão, começaram a fazer as experiências. Mesmo caso do Adílio e do Júlio César, que jogavam comigo. Só que eles eram uma categoria abaixo. Eu era juvenil, eles eram infantes juvenil. Aí comecei a jogar no campo. Vamos, não sei o que e tal. Aí não tem outro jeito, né? Você vai também junto com isso. Eu tive que dar um tempo exatamente, né, no período da praia, porque não era muito compatível. Aí tive que abrir mão, né? Aí eu já estava naquela fase de olhar e ver que eu poderia ser um profissional, né? Então foi exatamente quando eu comecei a me dedicar muito mais a essa fase, que era a fase onde o juvenil do Flamengo, que era Zico, Rondinelli, Jaime, esse pessoal estava subindo para o profissional, iam abrir espaço exatamente para o pessoal que estava embaixo, no juvenil, que éramos nós, eu, Adílio, Júlio César. Aí terminamos fazendo, tanto que eu joguei só 1 ano de juvenil, né? Apesar de estar no clube há muito tempo, mas joguei somente 1 ano, que foi o Campeonato Carioca de Juvenil, que hoje é Juniores, de 74. E no final do ano já subi para o profissional. Mas aí os calos já estavam tranquilos, já não doíam tanto, as bolhas já tinham diminuído, em função exatamente da satisfação, da alegria e do prazer de estar fazendo uma coisa que eu gostava. E sempre na minha cabeça isso vinha. Toda vez que eu ia ao Maracanã, pensava, eu acho que eu e todo mundo que estava ali da minha idade, um dia eu quero estar lá embaixo e tal. Então, quer dizer, esse tipo de coisa ele passou para um segundo plano para poder, exatamente aquela história do sonho, de você realizar o teu sonho. Eu acho que essa fase nossa, né, do Flamengo de 81, né, como é chamado, eu acho que ela é uma construção um pouco desde 1974, né? Porque se você for olhar de 74, o remanescente ainda tinha eu e Adílio, e o Júlio César teve uma participação até o Campeonato Brasileiro de 80. Na verdade, aquele time ele foi formado em 3 gerações, né? A primeira geração
né, do Zico, do Rondinelli, que foram aqueles que subiram para o profissional um pouco mais cedo do que a gente. Né? Posteriormente teve a minha geração, né, juntamente com o Adílio, com o Júlio César. E depois teve a geração do Andrade e do Leandro. Então o que acontece? É a combinação, né, de 3 gerações, com conhecimento exato, né, do que é o clube, na sua dimensão verdadeira. Porque no Flamengo tudo sempre foi extremamente superdimensionado, ou para o bem ou para o mal. Então a gente tinha aquela história de saber o que significava estar ali, né? E sempre houve uma ajuda pelo grupo. Quer dizer, eu falo sempre o seguinte: a maior estrela da companhia, que era o Zico, ele nunca pleiteou nada para ele, né? Ele sempre pleiteou a coisa de uma forma coletiva. Então não tinha motivo nenhum para ninguém querer mais do que o outro. E a gente tinha mais ou menos uma filosofia que era o seguinte: se o time estivesse bem, quem tivesse as suas qualidades individuais, automaticamente elas iriam aparecer. Não precisava ninguém forçar nada. Além disso, a gente teve ao nosso lado uma comissão técnica desde o início, com o Cláudio Coutinho, com o Domingo Bosco, esse pessoal que tinha uma visão, né, quer dizer, um pouquinho mais à frente do que estava acontecendo naquela época. Além de você ter por trás uma estrutura de dirigente, a começar pelo presidente, né, inicialmente o Márcio Braga, depois os outros que vieram, com gente que também tinha uma outra ideia, que era o Walter Clark, o Magaldi, que vinham da TV Globo, que na verdade montaram um pouco da estrutura toda já em 1976. Eu acho que outra coisa importante é que existia uma preocupação, sempre existe até hoje, né, com os integrantes daquele grupo. Né? Se alguém estava desgarrando, se o cara de repente estivesse gastando uma grana a mais, uma orientação para o cara, sei lá, fazer alguma coisa melhor com sua grana, como é que está a família. Então esse tipo de coisa era uma coisa que para a gente, na verdade, era uma família, né? Dificilmente existia uma comemoração de título, de aniversário, de casamento, de qualquer coisa, que não estivessem todos juntos. Não existia aquela divisão, 3 para cá, 4 para lá, não. Ou ia todo mundo ou não ia ninguém. Então isso você criava naturalmente aquele sentido de união, que automaticamente era levado para dentro do campo, né, onde você tinha um se sacrificando pelo companheiro em algumas situações. Os ingleses chegaram de terno, gravata, porque os ingleses são assim. Os europeus, na verdade, né, eram assim, ou são assim. Nós não, a gente estava com roupa do agasalho normal do clube, quer dizer, e batucando como a gente sempre fazia, né? A gente fazia isso para jogar o Campeonato Carioca, para disputar um torneio, para jogar a final do Brasileiro, existia sempre esse batuque, que era uma forma até de a gente relaxar antes de começar o jogo. Quando o ônibus chegava, isso aí terminava, né? E houve até uma pergunta: nós vamos levar os instrumentos? Claro que vamos levar os instrumentos. Por que a gente vai mudar, né? Só que a gente estava na escada para subir para o Estádio Olímpico de Tóquio e os ingleses estavam passando. Só que para eles aquilo ali era uma coisa que não existia. Antes de um jogo importante, decisivo, de repente os adversários estão lá batucando, cantando. Aquilo para eles era uma forma, de repente, no pensamento, de relaxamento. Para a gente também era, só que um relaxamento diferente, né? Porque a partir do momento que acabou, que entrou para o vestiário, teve a preleção, o papo com o Carpegiani, quer dizer, aí era mais profissional. Só que para a gente aquilo ali, a gente usou, na verdade, né, como uma forma de motivar mais ainda a rapaziada. Os caras passando, tá vendo? Os caras estão rindo da gente. Uma outra situação foi na hora de fazer a corrente. Eles não fazem isso, eles não têm esse hábito de se juntar. E nós tínhamos esse hábito onde, na verdade, o capitão ou algum outro falava, entendeu? Antes de começar, aquela última palavra de incentivo antes de você entrar para jogar. E quando eles passaram, a mesma coisa, os caras rindo. Eu falei: os caras estão rindo da gente, vamos ver se eles vão rir depois, entendeu? Aí você dá uma puxada mais ainda, apesar que eu acho que naquele jogo de Tóquio, eu acho que não precisava de motivação nenhuma. A motivação era o jogo, né? Por tudo que a gente tinha passado na Libertadores, nas finais contra o Cobreloa, lá no Chile, né? Briga, violência, aquelas coisas todas. Eu acho que a gente chegou, primeiro, sabendo da nossa responsabilidade e das nossas obrigações. E segundo, era uma oportunidade única,
como ela continua sendo até hoje, 31 anos depois, entendeu? Nunca mais o Flamengo teve oportunidade de jogar uma final de Libertadores, nem jogar, né, um Mundial. Então, a ideia era exatamente essa, ó, vamos aproveitar essa oportunidade que talvez não apareça, infelizmente, né? Apareça outra, mas eu acho que a conscientização profissional, tudo aquilo que era levado desde o Campeonato Carioca de 78, né, onde começou aquela fase, até 1983, elas sempre foram levadas, né, as obrigações, regras que existiam dentro do grupo, elas foram levadas sempre muito a sério. Eu acho que por isso foi um grupo que ficou 6 anos. 78, 79, 80, 81, 82, 83. É muito para um time, né, com poucas modificações. Mudou treinador, mas o grupo quase sempre foi o mesmo, com as mesmas ideias, com os mesmos defeitos e principalmente com as mesmas virtudes e qualidades. Os jogos com o Atlético, na verdade, serviam até mesmo como um confronto, na verdade, para a gente saber o que a gente poderia fazer. Por quê? Do outro lado você tinha Luizinho, João Leite, Éder, Cerezo, Reinaldo, que eram os nossos companheiros na seleção, né? Quer dizer, na verdade, aquela rivalidade ela foi criada em função até mesmo do primeiro jogo da final de 80, né, que nós perdemos lá em Belo Horizonte, e um problema que teve do Palhinha com o Rondinelli, que abriu, né, o Rondinelli, que teve que operar, terminou não jogando a final do campeonato. Eu acho que ali começou, na verdade, essa rivalidade até acima do normal, né? Ela foi tão acima do normal que depois, no jogo lá do Serra Dourada, da Libertadores, por ordem da diretoria do Atlético, os jogadores dele, que estavam no mesmo hotel com a gente, foram proibidos de falar com a gente. Eu falei para ela, pô, tá maluco, cara, a gente joga junto na seleção, você não pode falar comigo? Isso é... Quer dizer, eu acho que a coisa foi levada por parte deles de uma forma, talvez acima do normal e do que exigia aquela decisão. Porque a gente tinha um respeito muito grande pelo time do Atlético, sabendo com gente que a gente jogava todo dia, né, a favor. E eles talvez tenham se excedido no lado emocional. E esse lado emocional ficou provado quando o Wright parou o jogo e falou, eu não quero mais jogada violenta, e quem fizer a jogada violenta vai ser expulso. Ele acabou de falar, bola ao chão, o Reinaldo deu uma entrada no Zico, o Reinaldo, que uma dama, um cara incapaz de exatamente, pelo contrário, sempre sofreu da violência. Eu acho que isso aí foi o que criou. Mas os jogos sempre foram jogos memoráveis, né? Pela qualidade das duas equipes e principalmente pela qualidade do jogo, né? Eu revi umas 2 vezes aquela final de 80, as pessoas diziam, né, que o futebol em 1980, na década de 80, era um futebol lento. Se você for ver a final do Maracanã em 80, eu acho que não é verdade. Eu acho que o jogo talvez tivesse em certos momentos uma cadência maior, né? Não tivesse, por exemplo, o mesmo ritmo nos 90 minutos, mas que era um jogo veloz, isso eu não tinha dúvida. Além disso, da questão do preparo físico das duas equipes e dos jogadores. Ô, Júlio, você... Seria até uma injustiça da minha parte, né, dizer que faltou alguma coisa na minha vida profissional. Gostaria de ter ganho? Gostaria. Mas não mudou nada, né? Pelo contrário, né? Porque normalmente quem é reconhecido, né, quem ganha tem razão, né? Então o que aconteceu? Mesmo a gente, né, não ganhando, mesmo a gente não chegando a uma final, né, melhor assim dizendo, né, porque a gente estava somente nas quartas de final, tinha muita coisa para acontecer. Mesmo a gente não conseguindo chegar ao nosso objetivo, depois de 30 anos a gente continua sendo ainda reconhecido, né? Eu me lembro que na festa da FIFA dos 100 anos, tínhamos simplesmente 5 representantes da seleção de 82. Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico e eu. Quer dizer, é uma coisa significativa, né? E o mais engraçado é o seguinte, que as gerações que vieram pós a nossa, os caras vinham para tirar fotografia com a gente. Isso aí é um reconhecimento, mas muito maneiro, muito legal, entendeu? Do teu reconhecimento, é aquela coisa quando você é eleito através dos teus colegas, né? Isso é uma coisa realmente que tem um significado importantíssimo. Eu acho que a seleção de 82, ela talvez tenha deixado alguma coisa que até agora a gente não viu outra.
né, pelo menos. Talvez o time do Barcelona, né, seja aquele que mais se assemelha um pouco à forma de jogar, a filosofia, o conceito, né, de futebol que tinha aquela seleção. Basta dizer que o treinador do grande Barcelona, né, era um apaixonado pela seleção de 82, do Guardiola, que pegou do avô e do pai, que viram, né, na verdade, aquela seleção jogar. Eu digo sinceramente, não faltou não. Eu acho que, quer dizer, as lembranças são as melhores possíveis, né? Quer dizer, até mesmo depois de ter tido a oportunidade de poder jogar no futebol italiano, que foi o jogo que marcou, vamos dizer, a despedida daquela seleção de 82, né? E conviver com os caras, e os caras diziam para pelo menos para mim, diziam assim, como é que vocês conseguiram perder aquele jogo? A única resposta que a gente diz, isso é o futebol, nem sempre vence o melhor. A experiência, primeiro, aconteceu já de uma forma inesperada, né? Que eu já tinha 29 anos, quer dizer, e via que os companheiros todos estavam se transferindo para o futebol italiano, que em 84 reuniu os maiores e melhores jogadores do mundo todo no campeonato italiano, Rummenigge, Platini, Zico e companhia. Então, quer dizer, aquilo ali era uma coisa que dizia, pô, será que vai ter oportunidade? E quando apareceu a oportunidade de ir para o Torino, exatamente através de um torneio que o Flamengo jogou em Milão com a Inter, com o Milan e com o Peñarol, foi que eu fui convidado depois, através do treinador, para ir para o Torino. E não pensei duas vezes, né? Quer dizer, na verdade, o meu pensamento inicial era a questão da posição. Tanto que quando nós sentamos para conversar com os dirigentes do Torino, eu perguntei, porque eu joguei esse torneio lá já como meio-campo, né, como meia. Aí eu perguntei para os diretores qual era a ideia do treinador, como ele iria me utilizar. Ele falou, não, ele está te levando para a posição que você jogou o torneio. Eu falei, tá bom, então vamos começar a conversar as outras coisas. Porque ali eu estava vendo que a oportunidade, eu já estava maduro, já estava talvez no momento exato dessa mudança, dessa transição da lateral para o meio campo. E foi a coisa que mais me levou, né? Eu fui para um clube que se assemelha muito com as características do Flamengo, né? A coisa da segunda pele. A camisa do Torino era a única camisa que não usava as 3 listras da Adidas. Por quê? Porque o clube não deixava. Você usava, né, a logomarca da Adidas, mas você não usava. Depois de 2 anos foi que isso foi liberado pelo conselho do clube. Mas o clube tinha a camisa cinza, grená mesmo, aquele vinho, né, bem forte, e tem uma semelhança muito grande da raça que a camisa joga sozinha. Então, quer dizer, para mim não é que dentro do campo eu tenha tido dificuldade. A dificuldade maior um pouco fora do campo. A questão da língua, não. Um mês depois já estava arranhando o italiano, tranquilo, já me fazia entender. E principalmente da questão do clima, né? Quer dizer, eu peguei em 84, né, o inverno mais rigoroso na Europa depois de 30 anos. Então, quando eu acordei de manhã, tirei a cortina que abri, estava 2 metros de neve. Falei, pô, como é que eu vou fazer para ir treinar, né? Liguei pro cara, falei, porque eu morava numa colinazinha, eu falei, não dá. Ele falou, bota a corrente na roda. Eu falei, amigo, eu moro no Rio de Janeiro, não sei, nem tenho nem ideia de como funciona isso. Eu falei, vem alguém me buscar aqui. E foi exatamente desse inverno que eu me apaixonei pelas caminhonetes com tração nas 4 rodas, que não tinha outra opção. A opção era ter um carro com tração, porque Torino, no inverno, naquele ano, foi muito rigoroso e sempre é rigoroso pelo seu posicionamento. Então você tem quase 8 meses, né, de inverno. Mas esse é um problema que depois que você está paramentado, né, é a questão do inverno. Os caras treinavam com um casaquinho de nylon, eu treinava com um casacão grosso. Mas isso não modificava muita coisa, quer dizer, você arruma as coisas que fazem com que você possa ter um melhor desempenho, ou um bom desempenho. Algumas coisas aprendi, como bota a camiseta por baixo, não sai de cabelo molhado, porque isso tem interferência, na verdade, não tem jeito. Você saiu de cabelo molhado no inverno, você vai ter um resfriado. Isso aí é batata. Quer dizer, esse tipo de coisas que eu não estava acostumado, que fui aprendendo naturalmente. Botar um saco plástico quando está muito quente, para você manter a temperatura, para o pé não ficar congelado, sabe? Aquelas coisas que só quem convive no inverno é que sabe. Isso foram
talvez as únicas dificuldades que eu tive nesse início. Além do fato de ter pego um time que estava se refazendo, né? Por sinal, com um trabalho de base muito bom. E inesperadamente também a gente terminou sendo vice-campeão italiano nessa temporada de 84 e 85, que o campeão foi o Verona. A ida para o Pescara foi bem interessante, porque eu tive um problema com o treinador no Torino. Na verdade, o único problema que eu tive com o treinador na minha vida. Ele talvez no momento complicado nosso, né? Porque a gente, 2 anos, a gente tinha feito 2 temporadas maravilhosas, Copa UEFA, tudo isso. E o terceiro ano foi um ano meio complicado, com troca de jogadores, quer dizer, o pouco investimento. E o nosso campeonato não estava muito legal. E o que acontecia? Quando a gente jogava fora, invariavelmente, quando chegava no segundo tempo, 20, 25 minutos, independente de eu estar jogando bem ou mal, ele ia lá e me tirava. Mas quando a gente jogava em casa, ele não tirava. Quer dizer, então ele usava um critério estranho. Será que era medo da torcida, pelo fato de eu ter já me tornado um ídolo? Então ele começou com essa história. E quando chegou um dia, eu falei na entrevista normal, eu falei, pô, eu só não entendo hoje que eu estava jogando bem, ele foi e me tirou. Não entendo porque quando o jogo é fora de casa, que tem pouca torcida, ele me tira. Quando o jogo é dentro de casa, não tira. Aí depois levaram para ele essa minha declaração. Aí ele falou, eu não estou aqui para fazer o assistente social, não. Espera aí. Quer dizer, assistente social, em qualquer língua, ele tem sempre o mesmo significado. Eu já não era um garoto, eu já tinha 32 anos, já tinha uma bagagem grande nas costas e não era nenhum idiota. E não sou nenhum idiota para não entender. A língua eu já dominava, escrevia perfeitamente. E como eu sabia dos problemas que ele tinha tido, né, como treinador em algumas outras situações, eu falei, se eu preciso do assistente social, ele precisa de um psiquiatra. Só que ninguém fala isso. Ninguém se dirige a um treinador. No treinador, na verdade, você não chama pelo nome. Chama de mister, né? Quer dizer, que é uma reverência, uma hierarquia que, na verdade, para mim, depois acabou exatamente quando eu fui para o Pescara, já até por uma questão de idade. Então, isso aí, o brinquedinho quebrou, né? Aí o presidente que entrou perguntou, você gostaria de continuar? Eu falei, gostaria. Mas eu acho que o treinador vai continuar. Eu falei, se ele vai continuar, não cabe, não tem mais espaço. Entendeu? Porque eu não iria me sacrificar mais em algumas situações, como aconteceu por ele, de entrar tipo com o tornozelo machucado, uma pancada ali, eu não iria fazer isso. Porque não iria mesmo, porque tinha rompido completamente. Aí apareceu o Pescara na minha vida, caiu do céu, né? Porque foi o extremo, né? Eu saí de um lugar onde 8 meses de inverno, fui para a praia, né? Para o mar Adriático, numa cidade centro-sul, quer dizer, sem aquela rigidez toda da região norte da Itália, de Piemonte, onde adoro, tenho uma filha, inclusive, que nasceu lá, mas a minha vida teve uma transformação. Eu morava num prédio que eu abria a janela, eu respirava maresia. Aquilo, para mim, me fez renascer, além do ambiente. Né? O ambiente era, eu contratado o primeiro estrangeiro para jogar o time que tinha subido da 2ª para a 1ª divisão. E quando eu cheguei, o treinador falou, eu não conheço nada de 1ª divisão, né? E você vai ter que me ajudar. Eu falei, se me contrataram para isso, é comigo mesmo. Então a relação já começou legal, entendeu? No dia que eu desembarquei no aeroporto de Pescara, os caras invadiram, né? Quer dizer, a responsabilidade ela começava a aumentar, mas eu sabia das minhas condições. Quer dizer, para mim foi um desafio, na verdade. E fizemos um campeonato no primeiro ano, quer dizer, acima daquilo esperado, tanto que com 5 rodadas de antecedência a gente já estava com a permanência na 1ª divisão já confirmada. Eu acho que a experiência de Pescara, tanto que eu volto muito mais a Pescara do que a Torino quando vou à Itália. Até, sei lá, por uma questão de empatia mesmo, entendeu? Quer dizer, não... Em Pescara eu estava, o Zico me deu de presente um cassete com os gols dele, na época. E eu botei esse cassete para ver, e o Rodrigo, meu filho, ele tinha 5 anos. E o Rodrigo já tinha aprendido a mexer como eu não sei no vídeo, né? Ele botava o cassete lá e ele via aquele vídeo cassete, mas toda hora que eu olhava ele estava lá vendo. Teve um dia que eu cheguei no treino de Pescara, já
quase no final da temporada, já era abril, maio, a temporada acabava no início de junho. Aí eu falei, o que tá vendo aí? Ele falou, tô vendo os gols do tio Zico. Eu falei, e aí? Ele falou, diz uma coisa, pai, quando é que eu vou te ver jogar no Maracanã? Porque estava naquele momento, estava passando o jogo do Atlético com o Flamengo, com o gol dele, e aquele Maracanã, eu acho que aquilo impressionou ele. Aí eu virei para minha mulher e falei, eu acho que não tem mais jeito, eu acho que agora a gente vai ter que voltar. Eu já estava com 35, quer dizer, já não tinha mais, né, possibilidade de pensar e esperar. Aí eu falei para ela, aí ela, na voz da razão e da consciência, falou, pô, vamos ficar aqui, tem mais 2 anos, pô, não sei o que, tal, os caras querem que você fique. Eu falei, pô, o que vai acontecer? Se eu ficar 2 anos, eu não vou poder dar para ele o que ele me pediu. Porque já com 37 já vai ficar impossível. E ela relutava, dizendo, você vai voltar, os caras vão te chamar de velho, mas eu sabia da minha condição, né, que eu poderia, na verdade, pelo menos uma temporada, jogar tranquilamente. Até porque a velocidade do jogo lá era muito menor, era muito maior do que aqui. Aí resolvemos, em 1 mês, fizemos a mudança e viemos embora. Aquele período de adaptação, naturalmente, né, de 6 meses para poder você voltar, porque eu dominava e passava. Aqui o cara dava 1, 2, 3, 4 toques. Então era um futebol diferente. Eu tive que me readaptar um pouco à forma de jogar. E isso demorou um pouco tempo. Fora o ceticismo, né? Pô, o cara com 35, não sei o quê. Então eu terminei jogando de back central. Quer dizer, joguei de cabeça de área, porque era a oportunidade que eu tinha para começar a me readaptar. Quando foi em 89, já no final da Copa do Brasil, né, durante a competição, eu já estava mais ou menos já no esquema mesmo de todo mundo. A gente terminou ganhando a Copa do Brasil em 90. E depois veio o Campeonato Carioca de 91, porque 90 o Rodrigo não viu, porque foi em Goiás a final, né? E 91 no Campeonato Carioca ele já estava aqui. Eu me lembro que na final contra o Fluminense, eu estava na beira do campo, faltavam uns 3 minutos assim, eu olhei, aí eu vi aquela coisinha desse tamanho assim, com a bermuda toda colorida e a camisa do Flamengo. Eu falei, cara, eu acho que aqui é o Rodrigo. E ele estava com um conselheiro, seu neném, do lado. Eu falei, tá maluco, cara, sai daí. O meu negócio era ele tomar uma bolada onde ele estava ali, entendeu? Mas, pô, o jogo estava acabando e acabou. Quando acabou, ele correu, aí me abraçou e falou, pô, pai, nós ganhamos. Mas aquela coisa como se ele estivesse jogando ali comigo. E, na verdade, ele estava, né? Quer dizer, o que eu fiz foi muito mais para ele, porque eu poderia dar a ele qualquer outro tipo de coisa, em termos materiais. Mas esse momento, não para ele, muito mais para mim também, né? Quer dizer, ganhando junto com meu filho, pô, foi uma coisa... Eu, toda vez que vejo aquela imagem, tenho que dar uma respirada, porque... Foi, na verdade, a consolidação, né, de um desafio, né, de que eu poderia fazer aquilo ali, vencendo obstáculos, barreiras, aquelas coisas que normalmente acontecem com quem já tem uma idade avançada. Em 92, eu acho que foi a cereja na torta da minha carreira, né, porque ali eu tive um papel, eu acho que maior, principalmente fora do campo, né, porque a base era a mesma de 91, com aquela garotada toda que tinha subido. Júnior Baiano, Rogério, Marquinhos, Marcelinho, Paulo Nunes, né? Esses caras tinham sido campeão da Copa São Paulo de juniores pela primeira vez pelo Flamengo. Então eu contava histórias para ele como um irmão mais velho, dizia para eles da dificuldade que ia ser a vida profissional, as dificuldades que eles iriam encontrar. Além do fato da gente ter conseguido, na última fase do Campeonato Brasileiro, aquele momento mágico, né? Que foi a fase final, quando tinham 8 classificados, que aí a gente saiu ganhando dos favoritos, né, que eram, na verdade, clubes que tinham feito uma campanha muito, mas muito melhor do que a nossa, Botafogo, Vasco, São Paulo. Mas quando chegou a hora do vamos ver, eu acho que aflorou, né, aquela coisa que a gente fala sempre da relação da camisa, do torcedor, da coisa do Flamengo, que a média de público naqueles jogos finais foram de 55 mil, tirando os 2 jogos com o Botafogo, que foram mais de 90 mil pessoas. E para mim, eu acho que a demonstração da importância e até mesmo do meu desequilíbrio, entre aspas, é a comemoração do segundo do gol contra o Botafogo no segundo jogo, né? Que eu tento pular, mas completamente desconjuntado, né? Você não sabe que... Eu digo, isso não era eu, né? Que era alguma coisa que tinha tomado conta de mim naquele momento. Aí pensando, lógico, que aquilo ali foi uma explosão de quê? A gente tinha ganho 3-0 no primeiro jogo.
aquele era o quarto gol, se você for juntar os dois resultados, quer dizer, aquele ali era a confirmação que a gente ia ser campeão, apesar de a gente saber que com outro resultado já tinha praticamente acontecido. E eu fiquei como o último remanescente, né, da geração de ouro do Flamengo, quer dizer, como representante junto com aquela garotada. Eu tenho um carinho muito, mas muito especial pelo título de 92, além do fato de já ter 39 anos. Me proporcionou o retorno à seleção brasileira por pouco tempo, mas, pô, jamais poderia imaginar que com 38 anos eu poderia, né, jogar na seleção brasileira, participar da formação do time que depois foi campeão mundial em 94. Eu tive, são aquelas coisas que acontecem na vida da gente quando a gente menos espera, né? Eu estava acabando, né, estava encerrando minha carreira em 93 e teve um convite para jogar o tal Beach Soccer em Miami. Aí eu perguntei, o pessoal de São Paulo, o João Paulo, que jogou no Guarani, o Gerson Caçapa, o Brigatti goleiro, o Júlio, que era o irmão do Júlio César, back central, que jogou na Juventus. Os caras lá de São Paulo, pô, mas tem que trazer um cara que joga na praia. Os caras me chamaram. Eu, para dizer a verdade, fui muito mais na intenção, pô, vou passar uma semana em Miami, vou com minha mulher, a gente vai se divertir, vamos fazer umas comprinhas, né? Quando eu cheguei lá, conversando com esse italiano, Giancarlo Signorini, sentei com ele e me mostrou qual era o projeto. Aí eu já comecei a me encantar com isso. Então, quer dizer, a ida para as compras era só de manhã. De tarde eu ia treinar e já começava. Porque eu acho que a gente tinha que dar uma demonstração que aquilo ali poderia acontecer. Eu vislumbrei uma coisa um pouquinho mais na frente do que os outros colegas que foram. Eles foram pela minha primeira intenção também, de se divertir, fazer umas compras e curtir um pouco Miami. E conversando com o Giancarlo, ele falou, cara, existe uma grande possibilidade. Eles tinham estudado com alguém da família Marinho na Suíça, quer dizer, tinha esse contato aqui. Aí a gente começou a encaixar o torneio lá, foi maravilhoso, porque estava o pessoal todo conhecido, entendeu? O jogo contra a Argentina parecia uma guerra, entendeu? Como normalmente acontece, mas eu já não poderia imaginar que no Beach Soccer aquilo ali foi acontecer. E como eu já era um cara do jogo, já conhecia aquilo ali, quer dizer, naturalmente o meu desempenho foi melhor do que os outros que não estavam acostumados a jogar na areia. Aí eu abracei um pouco essa ideia, pô, estou terminando. A gente vai jogar um esporte novo, que tem uma possibilidade de desenvolvimento muito grande. Aí a Coque Tavares entrou, a TV Globo entrou, aí nós começamos a dar desenvolvimento nisso, primeiro com os profissionais, né? O primeiro time foi Paulo Sérgio, eu, Edinho, Zico e o Cláudio Adão. Para poder dar um impulso, chamar. O Adão já jogava na praia, o Edinho é oriundo da praia também, quer dizer, a gente tinha já uma noção. E os torneios foram acontecendo. E pra gente, o maior retorno é exatamente hoje a gente vê que, depois dessa rapaziada que a gente trouxe, né, Júnior Negão, Neném, Jorginho, Juninho, Robertinho, essa rapaziada, todos eles se tornaram profissionais, fizeram carreira e uns ainda estão jogando. O Neném hoje é treinador da seleção de beach soccer do Iraque. Muita gente continuou. O esporte teve uma consolidação, se tornou profissional, tanto que hoje tem a chancela da FIFA. Eu acho que esse foi o maior papel que a gente desenvolveu nesse período do futebol de areia. E quando eu recebi uma placa da FIFA, né, exatamente por esse trabalho, eu acho que o trabalho foi reconhecido. Para a gente, para mim, eu acho que isso foi a parte melhor de tudo isso que a gente fez no beach soccer. Eu nunca tive essa pretensão, né? Às vezes que eu fui ser treinador no Flamengo, primeiro logo quando eu parei de jogar, né? Fui convencido pelo Cantarelli, pelo Paulo Angione, supervisor, pelo Paulo Dantas, que era o vice de futebol, e as pessoas que estavam ali envolvidas, porque a minha ideia, na verdade, era ser um dirigente, um executivo profissional, mas não é o que eu queria, né? Não era, mas fui exatamente, e nunca me deixei levar por ninguém. Mas os amigos, não sei o quê, vamos, pô, você pode dar um jeito, não sei o quê. E as experiências foram as melhores possíveis, né? As duas no Flamengo, quer dizer, com uma tentativa, inclusive, de mudança de mentalidade. Quer dizer, isso foi uma coisa que no primeiro instante deu certo. Voltei em 97, mas vi que não era mais aquilo que eu pensava que poderia fazer. Aí resolvi me afastar também.
Quer dizer, e voltei no Corinthians em 2003, quando me apresentaram um projeto, que eu falei, caramba, esse é o projeto principalmente de profissionalismo, né? De profissionalização do departamento de futebol, com as coisas todas divididas, o que todo mundo está tentando fazer hoje. Só que aquele projeto, naquele período, não ia dar certo e quase, né, o negócio chegou, porque em 2004 o Corinthians quase foi para a segunda divisão. Eu saí muito antes e as pessoas queriam que eu dissesse o porquê de eu ter saído. Eu não quis dizer para evitar a polêmica, mais coisas, entendeu? Falei, não dá para fazer, eu não vou conseguir dar aquilo que eles estão esperando, então eu vou preferir sair, mas fiquei na minha. Em 2004, quando aconteceu, né, na final do campeonato, nas finais já, que o Corinthians só não caiu porque o Grafite do São Paulo fez um gol, quer dizer, aí todo mundo falou, o Júnior é um visionário. Não é visionário, você não tem material humano, você não tem respaldo financeiro, né? Não dá para acontecer, é impossível, né? E eles tinham me mostrado um projeto que era muito mais. Talvez se eu tivesse ido há algum tempo, agora, né, recente, eu poderia, na verdade, ter permanecido por muito tempo. Porque o Corinthians é um clube realmente que te dá um suporte muito grande, sobretudo em São Paulo, né, para você trabalhar. Cobrança, como é cobrança no Flamengo, Internacional, clubes de elite, né, de populares, sobretudo. Mas, quer dizer, nunca foi essa a minha pretensão. Então, comecei já tinha feito algumas coisas comentando o jogo, tinha tido algumas experiências na Itália também, comentando, tinha dividido um programa com um cara lá na Itália. Então, como eu comecei a aparecer, quer dizer, eu consegui conciliar um pouco a minha vida privada, né, de poder estar mais em casa, de fazer um pouco mais as coisas que eu gosto. Aí já estou aí nessa vida, já tem quase 10 anos, e me divertindo, fazendo aquilo que eu gosto. Tenho prazer em ir trabalhar. Todas as vezes que eu vou comentar um jogo, eu vou estudar, fazer o deverzinho de casa para saber o que está acontecendo. Porque eu acho que isso faz parte também desse lado profissional na hora de você ir comentar. A primeira experiência foi em 1995, que foram com alguns jogos esporádicos, que a Globo não tinha na grade naquela época, uma programação de futebol na quarta e no domingo, como acontece hoje. Então eu comentei jogos da Libertadores, comentei jogos da Copa Mercosul, comentei alguns jogos do Brasileiro e talvez o mais importante tenha sido a final entre Santos e Botafogo lá em São Paulo, entendeu? Trabalhando com o Galvão e com o Arnaldo, que foi uma experiência muito legal. Primeiro porque estava começando aquilo ali, né? Depois eu saí para fazer outras coisas, quer dizer, a Globo ainda não tinha uma definição. Em 98, quando foi o primeiro convite com contrato para ir trabalhar na Copa, né? Aí, quer dizer, estava começando, na verdade, uma ideia. Quando acabou a Copa do Mundo, eles sentaram comigo e perguntaram o que eu iria fazer, porque eu tinha feito jogos pelo Sport, a seleção brasileira eu fazia pelo Sport TV e os outros jogos eu fazia pela TV Globo. Eles me perguntaram o que eu queria. Eu sentei com o pessoal do Sport TV e tinha um projeto desse de assinatura, né, de pay-per-view que estava começando, e eu achei aquele ali um novo campo, um outro desafio, para dizer a verdade. Apesar de ser uma televisão fechada, com muito menos audiência do que a TV aberta. Aí fiz uma opção de ficar, tanto que eu fiquei de 98 até 2003 no Sport TV. Né? Aí quando mudou a direção do Sport TV, foi uma outra coisa lá, e eu saí, aí fiz um ano no SBT, fiz um ano na Record, 6 meses na Bandeirantes, mas tudo isso, na verdade, me deu uma base para saber qual é a filosofia das outras também, como se trabalha. Porque cada uma tem uma forma de trabalhar. Até voltar novamente em 2001, quer dizer, o convite para retornar à TV Globo, fazendo primeiro jornais locais, esporadicamente qualquer jogo, até, quer dizer, a coisa se firmar, como já tem quase 6 anos que eu já estou lá. Hoje, quando tem que assinar alguma coisa, a profissão eu coloco, comentarista de futebol. Porque hoje eu me considero um comentarista de futebol e acho que isso vai permanecer. Além da minha vontade, a vontade da própria emissora, entendeu? Se não for lá, vai ser em outro lugar. Mas eu acho que eu encontrei, na verdade, uma forma de conciliar um pouco de tudo que eu gosto. Entendeu? Não, estar no meu ambiente, quer dizer, poder ter um pouco de
de tempo com a minha família e ter minhas horas de lazer e diversão. Meu bisavô era artesão de violino lá em João Pessoa, na Paraíba. Eu aprendi a tocar pandeiro vendo meu tio, irmão da minha mãe, tocar nas rodas de samba, que naquela época era roda de samba, né? Que faziam lá em Copacabana, onde a gente morava. Quer dizer, jogava com a rapaziada no Juventus, com 14, 15 anos, e a gente ia para a escola de samba do Vila Rica, lá nas Tabajaras, lá em cima, na ladeira. Então, quer dizer, aprendi a tocar os instrumentos de repique, surda, essas coisas, tudo lá no Vila Rica, lá no samba, lá em cima. E meu irmão mais velho também gosta, quer dizer, eu acho que a coisa vem de família, vem do sangue mesmo, né? E sempre foi uma forma de diversão. A história do Voa Canarinho, em 82, quando o Alceu, que é padrinho do Rodrigo, Alceu Maia, o cavaquinista, para mim o melhor deles todos, o Alceu falou, pô, tem uma música legal, não sei o quê, pra gente gravar. Eu falei, pra gente gravar, Alceu? A gente quem? Ele falou, não, na verdade eu vou fazer tudo aqui e você vai só botar a voz. Eu falei, cara, tá maluco? Vai misturar nessa época? Ele falou, não, cara, vou te mandar um cassete. Aí me mandou pra Toca da Raposa um cassete. Aí eu chamei o Edivaldo, que era o lateral, que era meu parceirão. Eu falei, Edeva, escuta isso aqui. Aí botei lá. Aí quando a gente escutou a música, eu falei, caramba, isso é muito maneiro. Ele falou, cara, isso tu tem que gravar, isso é a cara da gente, isso é muito legal, isso é o que a gente gosta e tal. Aí o Alceu pegou o Tom pelo telefone, eu cheguei num sábado de manhã, né, depois do treino lá, no domingo, cheguei na sexta-feira à noite, no sábado de manhã a gente já estava gravando. Na verdade, o disco teve aquele sucesso todo por causa da seleção, não por causa de mim. E da música, da melodia da música. É uma música que fica até hoje. Eu às vezes encontro as pessoas dizem, o Júnior do Canarinho, do Voa Canarinho. O nome da música é Povo Feliz, né? Mas ficou por causa do refrão, o Voa Canarinho. Eu tenho em casa guardado o disco de ouro e de platina, né? O disco que vendeu 720 mil cópias, né? Naquele período de 23 dias, né? Desde a estreia da seleção até a eliminação. Quer dizer, é um fenômeno. Tem um samba, né, do Clube do Samba, do Clube do Samba do Bom Sujeito, que é um espaço, 15 em 15 dias a gente faz o Samba da Sopa, que é um projeto, eu digo, que é músico social, porque o cover que as pessoas pagam, né, a gente faz um samba de mesa, um monte de convidados, os caras vão lá prestigiar, e a gente destina uma parte dessa arrecadação, uma parte que eu digo, a totalidade dela, para a compra de cestas básicas e de leite. E a gente distribui para 5 instituições. Já são 5 anos que a gente faz. Eu consegui juntar uma diversão, né, minha, que eu adoro, minha outra paixão, juntamente com um lado social aí que a rapaziada prestigia e se amarra. Voa, canarinho, voa, mostra para esse povo que és um rei. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Verde, amarelo, azul e branco forma o pavilhão do meu país. Tá aí.